Cody Rhodes reconquista o título da WWE num combate épico contra John Cena. Temos o retorno de Brock Lesnar. E será que o heel turn do John Cena foi em vão? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, comentando a noite 2 do SummerSlam. Mas antes disso, não se esqueçam, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que é simples, feito de fã para conversar com você sobre WWE, deixa o like logo no início do vídeo, se você quiser dar um apoio. E deixa aqui nos comentários também as opiniões de vocês a respeito desse SummerSlam Night 2, que desde já vou falar que foi muito melhor do que o da noite 1, né? Nós começamos muito bem, o combate válido pelo título mundial feminino da WWE, uma Triple Threat Match entre a campeã Naomi contra a Rhea Ripley e a Io Sky. Esse combate, ele meio que tinha uma tarefa muito difícil, porque nesse ano mesmo, tanto a Io Sky como a Rhea Ripley participaram de combates espetaculares, seja na WrestleMania, a Triple Threat Match que também envolvia a Bianca Belair, e também o épico Main Event que ambas fizeram no Evolution. Então, obviamente, quando esse combate do SummerSlam fosse acontecer, aconteceria também as comparações. Eu acho muito desnecessário fazer esse tipo de comparação. O combate do SummerSlam entre as três foi muito bom, o destaque dado a Naomi foi muito bem-vindo. Teve momentos muito bacanas, onde cada uma poderia vencer. E no final, quando a Rhea Ripley consegue aplicar uma Avalanche Riptide da terceira corda na Io Sky, a nossa querida Naomi consegue aproveitar a oportunidade para finalizar a Rhea Ripley com um roll-up e vence o combate. Muito bem-vindo essa vitória. A Naomi conseguiu fazer no último mês um pin tanto na Io Sky, no Evolution, e agora na Rhea Ripley. Ela fica forte, pelo menos credível. E no Clash in Paris, ela vai enfrentar ninguém menos que Stephanie Vaquer, que eu acredito que ela deva reter o título nesse combate, tá, pessoal? É a minha opinião. Mas foi muito bom, e a Io Sky e a Rhea Ripley seguem nessa, né? Será que elas vão se enfrentar por um number one contender match pelo título da Naomi, para ver quem vai enfrentar a Naomi em um combate singular? É provável, mas a gente tem que falar que o SummerSlam começou de uma maneira muito bem. E em falar em bem, né, o que falar sobre o combate que aconteceu de seguida, né? A Six Pack TLC Match Tag Team, até me embolei como é que fala o nome, são 6 das melhores duplas que a WWE tem atualmente se enfrentando num TLC Match sensacional. Eu não vou ficar falando todos os spots que teve nessa luta, é uma loucura, mas eu vou dizer pra vocês que o meu preferido foi o counter que o Tommaso Ciampa deu, daquele famoso spot onde alguém tá segurando o título pendurado, e aí chega alguém, sobe a escada e aplica o Spear. Ele reverteu de uma maneira sensacional. E o meu outro spot preferido foi o da Candice LeRae, que obviamente estava lá em cima das escadas para pegar os títulos pro DIY, e ela acabou sendo arremessada para fora do ringue em cima de uma escada. Foi um spot sensacional. Essa luta estava cheia de spots sensacionais, teve interferências da Bifeb, da Candice LeRae, da Nikki Cross, do Uncle Howdy, que apareceu também. Foi uma carnificina, foi uma guerra. Se você não assistiu esse combate, se você porventura está assistindo esse vídeo e não assistiu o combate, vai lá assistir esse combate, você está perdendo. No final, obviamente, a gente saiu com um gosto muito doce da boca, e quem venceu o combate foi os membros da Wyatt Six, Dexter Lumis e o Joe Gacy. Eles se mantiveram como campeões de duplas, né? A divisão de tags do SmackDown tá sensacional, o combate foi sensacional, vale muito a pena. E aí depois nós fomos pro terceiro combate dessa trilogia de Becky Lynch contra Lyra Valkyria pelo título Intercontinental Feminino. A estipulação era que elas se enfrentariam num No Disqualification Match, e se a Becky Lynch vencesse, a Lyra Valkyria não poderia mais lutar pelo título feminino intercontinental, pelo menos enquanto a Becky Lynch ainda for campeã. Elas foram para um combate que, de certa maneira, ele teve o seu interesse, porque elas aproveitaram que o combate é No Disqualification Match e fizeram um combate violento. Eu gostei da violência dessa luta, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Teve os seus near falls, mas foi um combate mais longo do que deveria. Teve ideias que talvez não foram lá bem executadas, como por exemplo, a Becky Lynch amarrou as mãos da Lyra Valkyria, e em determinado momento deu pra ver que a Lyra Valkyria não tava dando conta de sair disso. Ela teve que ir pra baixo do ringue, e com certeza alguém da produção ajudou ela a se soltar.
Mas em determinado momento ficou claro que a Becky Lynch estava superior à Lyra Valkyria. E quando ela finalizaria a Lyra Valkyria, ela coloca uma cadeira no pescoço da Lyra e iria acertar a cabeça da Lyra com um pé de cabra, aparece a Bayley. Se você assistiu meu vídeo de previsões, você sabe que eu disse que por esse combate sendo o Disqualification Match, muito provavelmente a Bayley poderia aparecer. E que se ela aparecesse, ela seria, de certa maneira, a chave para a vitória da Becky Lynch. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque ela aparece e ela recusa a oferta da Becky de finalizar a Lyra Valkyria com um pé de cabra. Ela acaba brigando com a Becky. A Becky, de certa maneira, consegue levar a melhor nessa briga. Ela tenta pegar uma mesa. A Lyra Valkyria consegue aplicar um leg drop na Becky e elas quebram a mesa. Quando a Lyra e a Becky estão lutando no ringue, a Bayley aparece para tentar acertar a corrente na Becky Lynch. A Becky Lynch desvia, acerta na Bayley. A Becky Lynch desvia, acerta na Lyra Valkyria. E nisso a Becky Lynch aproveita e vence. Né? Eu achei que a Lyra Valkyria poderia vencer se não tivesse interferência, mas, como eu disse, se a Bayley aparecesse, a Becky podia seguir em frente. Foi pra mim o melhor resultado possível, porque a Becky Lynch está elevando o título intercontinental feminino. A Becky Lynch, ela consegue fazer tudo. Ela consegue ser babyface, ela consegue ser heel, ela consegue ser twin, ela consegue fazer singles match, ela consegue fazer no disqualification match, ela consegue elevar os adversários, então era o resultado certo. A Lyra Valkyria ainda tem muito que se desenvolver ainda está muito verde no microfone, não progrediu ainda o suficiente, mas está melhor do que no início do ano. Isso é um fato. Agora, em ringue, obviamente, não tem nada que reclamar da Lyra, né? Ela é sensacional. Um combate, como eu disse, foi bom, uma parte dele foi bom, a outra parte não foi tão bem executada, mas tá aprovado. Aí, em seguida, nós fomos para uma Steel Cage Match pelo título americano. O Solo Sikoa defendeu o título contra o Jacob Fatu. Uma luta que, apesar de, olha pra você ver, pela primeira vez alguém ter dado kick-out do finisher do Jacob Fatu, que foi o Solo Sikoa, ele levou 2 moonsaults do Jacob Fatu. Demais ficou bem esquecível, né? O combate foi um combate bem padrão, um show semanal, apesar da estipulação. Teve as interferências do Jimmy Uso, dos outros membros da MFT, e no final, obviamente, o Solo Sikoa conseguiu vencer, escapando da jaula com a ajuda do Talatonga. E aí, quando o combate acabou, o Jacob Fatu conseguiu prender dentro da jaula o Tangaloa e o JC Mattel, subiu no topo da jaula e aplicou um moonsault em cima dos dois, um spot que muita gente estava esperando que acontecesse, muita gente um pouco de receio, que ele fizesse durante o combate, em cima do Solo Sikoa e quebrasse o pé, por exemplo, né? Mas aí eles fizeram diferente, foi bem esquecível, na verdade. Foi a pior coisa do show, da noite 2, obviamente. Não foi ruim, só foi normal, esquecível. E aí em seguida nós fomos pro combate válido pelo título intercontinental do Dominic Mysterio defendendo seu título contra o AJ Styles, que já chegou brincando com a mente do Dominic Mysterio, porque ele chega a la Eddie Guerreiro, né, entrou como o Eddie Guerreiro entra, a gear era a mesma gear que o Eddie Guerreiro usou no SummerSlam de 2005, onde o Eddie lutou com o Rey Mysterio pela custódia do Dominic Mysterio. E aí eles foram por esse combate cheio de referências ao Eddie Guerreiro, aquele mesmo truque da cadeira, onde alguém joga a cadeira pro adversário, se deita para tentar enganar o juiz, os dois fizeram isso. Teve Three Amigos, teve Splash, teve aquele spot onde o Dominic Mysterio ele meio que desamarra a sua bota e quando o AJ Styles vai aplicar o Cow Crusher, ele acaba tirando a bota e nisso o Dominic Mysterio aproveita para ter uma vantagem em cima do AJ Styles. Por causa disso, o Dominic Mysterio vence o AJ numa luta e numa rivalidade que eu posso dizer que foram divertidas, né? Foi melhor do que se esperava a rivalidade deles, a luta foi o que tinha que ser e eu acho que encerrou bem. O AJ Styles vai seguir em frente e o Dominic Mysterio vamos ver, né? Porque agora ele está envolvido com a Triple A também. Então, vamos ver o que vai sair daí pra frente. Mas gostei, tá aprovado. E aí nós vamos pro Main Event, tá? John Cena defendendo seu título da WWE contra Cody Rhodes. Eu sei que esse é um tema polêmico, porque nós não falamos apenas da luta, do que vem depois da luta, mas tem toda a questão do heel turn do John Cena, sobre esse face turn que ele fez. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou falar sobre a luta em si, e depois eu vou dar para vocês as minhas impressões a respeito do que aconteceu, do heel turn, do face turn do John Cena e tudo mais, tá? A luta em si foi uma luta de babyface contra babyface. O Cody Rhodes fez uma entrada homenageando o pai, Dusty Rhodes. Obviamente, ele sempre homenageia o pai dele. O John Cena entrou de uma maneira clássica, né? Pareceu que ele ia entrar daquela maneira heel, né? Preto e branco, mas não. Ele voltou a ser colorido, voltou a correr pro ringue, voltou a acenar pra crowd e tudo mais.
Eles foram para esse combate onde, obviamente, a torcida estaria do lado do John Cena. Eles não odeiam o Cody Rhodes. Quando o Cody Rhodes aparece, eles aplaudem, mas, obviamente, a partir do momento que os lutadores começaram a ser anunciados e a luta começou, a maioria ali era Team Cena. A nostalgia pegou, o John Cena tá indo embora. E eu já vou adiantando. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre disse que esse heel turn do John Cena era perigoso. Mas nós vamos chegar lá. O público gosta muito do John Cena e eles foram para esse combate. E meus amigos, vamos dizer que nós todos fomos surpreendidos. Porque desde que o John Cena retornou, ele se mostrou com uma mobilidade bem limitada. Então, muita gente achava que esse combate poderia ser talvez só um pouco melhor do que aquilo que o Rhodes e o Cena fizeram na WrestleMania desse ano. Mas não. Foi um amasso, foi sensacional. E muitas pessoas podem falar que, mas eles fizeram aquele combate ruim na WrestleMania e não fizeram tão bom como esse, porque esse foi um Street Fight Match, então a estipulação ajuda. É claro que a estipulação ajuda, mas eles fizeram muita coisa nesse combate que poderia ser feito num singles match. Muita coisa. O combate foi longo, ele teve 37 minutos e teve uma ofensiva dentro de ringue, sem uso de nenhum objeto e até mesmo algumas coisas que eles fizeram fora do ringue, como por exemplo o John Cena aplicando o AA do Cody Rhodes na mesa de comentaristas, são coisas que acontecem direto em singles matches. Então sim, eles poderiam ter feito um combate muito melhor na WrestleMania, mesmo não tendo uma estipulação especial. A estipulação especial serviu muito mais para trazer alguns elementos de nostalgia do que qualquer outra coisa. Como, por exemplo, um momento da luta onde o John Cena, e eu achei até que ele poderia vencer, reverte uma tentativa do Cody Rhodes de bater nele com aquela proteção do turnbuckle em um STF e amarra a corda no pescoço do Cody Rhodes, igual quando o John Cena fez isso com o Maga, naquele Last Man Standing match que eles tiveram no Royal Rumble de 2007. Então, a estipulação serviu para dar algum toque de nostalgia. Teve um momento que eu achei muito icônico, que foi quando eles lutaram lá fora do ringue, eles foram pra plateia, aí eles entraram numa parte meio que oculta e eles tinham sumido e de repente eles sobem por aquele Cody Vader, né? Aquele elevador que o Cody Rhodes costuma subir nos eventos especiais, e o John Cena subiu com o Cody Rhodes nos ombros, com um sorriso. Eles fizeram aquilo muito bem feito, com fumaça, luzes, assim, foi muito bom. Foi um combate cheio de false finishes, cheio de finishes. Combates assim é que tem que ter excesso de finishes. Eu não sou contra o excesso de finishes, porém isso tem que acontecer quando o combate pede. Nós tínhamos ali a representação do Super Cena contra o Super Cody. E eu vou confessar pra vocês que em vários momentos eu achei que o John Cena venceria essa luta, né? O John Cena, inclusive, foi o primeiro homem na história da kick-out do Triple Cross Rhodes. E aí, em um determinado momento, quando eles já tinham feito de tudo, o AA da segunda corda, Triple Cross Rhodes, STFU com a corda, STFU normal, já tentaram bater no outro com o título e tal, o John Cena leva uma mesa pro ringue, ele tenta aplicar um Avalanche AA de novo no Cody Rhodes, só que dessa vez pela mesa. O Cody contra-ataca com o Cody Connor no Cena, ele acaba quebrando a mesa com o John Cena já estava acabado, o Cody Rhodes fez a saudação do John Cena, aplicou o último Crossroads e venceu no momento de passar a tocha. Foi lindo, o combate foi um clássico e o resultado foi o que deveria ter sido. O John Cena passa a tocha por Cody Rhodes e vai continuar a sua babyface tour, a sua run, na verdade, como babyface, a sua turnê de despedida como babyface. Não sei o que segue por Cody Rhodes, mas a gente sabe o que segue por John Cena, porque ele ficou sozinho no ringue e tocou a música do Brock Lesnar, que retorna e choca todo mundo. O Brock Lesnar, que tinha sido afastado por causa daqueles problemas judiciais envolvendo o Vince McMahon e alguns escândalos, ele aparece, aplica um F5 no John Cena e com certeza no Clash in Paris nós vamos ter John Cena contra Brock Lesnar. O Brock Lesnar é um dos adversários preferidos do John Cena e o John Cena queria enfrentá-lo, então esse combate vai acontecer. Agora nós temos que falar sobre o elefante na sala, né? Olha, desde o início, e vocês podem procurar o vídeo aqui no canal, eu disse que o heel turn do John Cena era muito, muito arriscado. Porque o John Cena era alguém que muita gente gostaria de ver como heel.
o personagem dele não funcionava muito durante alguns anos, ele estava ficando aborrecido, você tinha a fanbase do John Cena que era enorme, mas os fãs mais hardcores de wrestling já não suportavam ele mais, era cada vez mais comum o John Cena entrar e ter da plateia reações mistas ou majoritariamente de vaias. Só que isso mudou. De uns anos pra cá, o John Cena vem sendo muito aplaudido. E não só isso, ele estava na sua turnê de despedida. Esse era o momento de tornar o John Cena vilão, no momento onde ele tinha datas limitadas para aparecer, no momento onde o público amava ele mais do que nunca, e ele tornou heel num segmento onde tinha The Rock, Travis Scott, e quando ele foi justificar a heel turn dele, na primeira promo pós-heel turn, a justificativa não tinha nada a ver com o The Rock, com o Travis Scott, era um problema que ele tinha com a crowd que não fazia sequer sentido de ter. E a verdade é que essa heel run do John Cena não estava sendo bem feita porque não fazia sentido de acontecer. E aí, eu já esperava que o John Cena fosse fazer um face turn no SummerSlam, pra ser bem honesto com vocês. O que eu não esperava é que fosse da maneira como foi feita. O John Cena, como vocês bem sabem, ele fez um discurso no último SmackDown e foi assim que ele tornou o babyface de novo. Ele fala que de certa maneira ele estava errado, que as pessoas que começaram isso com ele, né, o heel turn, abandonaram ele, e que ele não deveria ter seguido esse caminho. É mais ou menos isso que ele fala. Ele agradece o Cody Rhodes por ter feito ele enxergar a razão. E foi um discurso assim tão estranho que eu acho que a maioria das pessoas assim estavam esperando que fosse uma trollagem da parte dele, mas não era. Ele voltou a ser babyface. Olha, eu acredito que as datas limitadas do John Cena tenham contribuído para que o babyface turn dele não tenha ocorrido de uma maneira mais bem feita. Talvez aquele penúltimo segmento onde o Cody Rhodes forçou ele a assinar o contrato, que foi, se eu não me engano, 3 semanas antes do SummerSlam, a WWE ainda tinha a ideia do John Cena ir pro SummerSlam como heel. Mas depois deve que trocaram de ideia e aí o John Cena, tem um número certo, né, de aparições e eles resolveram fazer desse jeito. Uma forma muito mal feita. Fez com que o heel run dele fosse ainda pior, né? Vamos ser sinceros. Foi muito mal feito tudo isso que foi feito. O heel turn dele foi um verdadeiro fracasso. Só nas primeiras semanas, lá na tour europeia, que ele foi tratado como heel. Na maior parte das vezes, as promos foram ruins. Os combates, na sua maioria, cheio de interferências e cheio de overbooking. Ao contrário desse. Você vê que o John Cena ele se sente muito mais à vontade lutando como um babyface, como deveria ter sido. Então eu estou feliz que ele tenha voltado a ser babyface. Eu estou feliz que ele tenha feito esse combate épico com Cody Rhodes e passar a tocha. Eu estou feliz que ele vai continuar a sua turnê de despedida como babyface, vai enfrentar o Brock Lesnar. Estou muito mais feliz que isso do que se ele continuasse com o título, com aquela storyline que não estava resultando. Mas, verdade seja dita, não tem como apagar esse heel turn fracassado que ele teve. Tanto o heel turn em si, que tinha The Rock e Travis Scott envolvido, a justificativa pro heel turn, a forçação de mantê-lo heel quando claramente a torcida adorava ele e o babyface turn. Teve coisas interessantes? Teve. Provavelmente se o John Cena não tivesse virado heel, nós não teríamos tido Cena vs Orton e Cena vs Punk, já que esses dois atualmente são dois babyfaces. Então teve sim o seu ponto positivo, né? Algumas promos foram boas, algumas, mas no geral foi um desperdício. O heel run do John Cena foi um desperdício. Porém, né, agora vão tentar resetar, né? Eu adoro. Vão tentar resetar e fingir que isso nunca aconteceu. De certa maneira, foi um main event épico, foi um SummerSlam muito bom, principalmente a noite 2 desse SummerSlam, tá? Combate épico. E agora vamos ver o que segue para todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa o like caso tiver gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!